Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e hoje a gente vai dar continuidade à aula de Fundamentos de Programação. A gente vai ter o tema agora de variáveis, beleza? Então vamos lá. Ok pessoal, na aula passada a gente falou a definição de algoritmo, né, que é uma série de ações para resolver um problema e que essas ações estão em uma ordem específica. Tá? Num programa, essas ações a gente chama de comandos e eles vão ser executados numa ordem e a gente chama essa ordem de execução sequencial. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um algoritmo para calcular a área de um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você precisa da altura e da largura desse retângulo e depois multiplicar esses dois valores. Né? Então, no caso aqui, primeiro eu tenho que pedir para o usuário a altura, depois eu obtenho do usuário essa altura, peço do usuário a largura, leio do usuário essa largura, calculo a área, tá certo? E depois que eu calcular essa área, eu escrevo o resultado na tela. Então esse é um algoritmo simples de calcular a área de um retângulo. Vamos ver agora o passo a passo da execução de um algoritmo desse, como se ele fosse um tipo de programa. Tá? Até o final da aula a gente vai implementar esse algoritmo na linguagem C, ok? Então vamos lá. Bem, a execução desse algoritmo vai servir para a gente entender o que são variáveis. Tá? Se você olhar para esse algoritmo novamente, vai ver que tem três variáveis, a variável altura, a variável largura e a variável área. Dependendo dos valores que a pessoa que utiliza esse programa digite, a altura vai ter um valor diferente, a largura vai ter um valor diferente e a área também diferente. Tá? Então depende da execução. Então, o que são variáveis no final das contas? Tá? Variáveis elas são posições na memória, tá? Espaços na memória que são reservados para guardar um determinado valor, uma determinada informação, e que essas posições na memória elas têm um nome, e esse nome é o nome da variável, tá? E que esses valores eles podem ser modificados no decorrer do programa. Tá? Então suponha aquele algoritmo anterior, tá? Aqui no caso, do lado esquerdo está sendo mostrado o algoritmo, e dos lados direito superior está sendo mostrado o monitor, ou seja, o que vai ser aparecer na tela, e abaixo o conteúdo, a memória, tá? O que vai estar lá guardado, quais são as variáveis e etc. Então, suponha que a primeira linha, quando eu coloco declare altura, largura e altura real, o que acontece quando a gente tem essa linha do algoritmo? Tá? A gente quer que a memória tenha reservado três espaços. Um espaço para guardar um número real que seja a altura, um outro espaço na memória que dê para guardar um número real que seja a largura, e um terceiro espaço na memória reservado para guardar a área. Em seguida, o próximo comando é escrever o valor da altura. Então, nesse caso, vai aparecer no monitor apenas esse texto, nada demais. A próxima instrução é o usuário digita o número 5. Tá? O que acontece com esse número 5 após o usuário apertar Enter? Tá? Esse conteúdo vai ser armazenado na célula de memória que você nomeou pela variável chamada altura. Tá? Então, lá na memória está lá agora o número 5 que você digitou e aí foi entrado para o seu programa. Em seguida, você tem a escrita do valor da largura, essa frase na tela. Né? Não faz nada, apenas exibir essa string na tela, que é o conteúdo que o usuário precisa saber para digitar. Em seguida, o usuário digita o número 4. O que acontece com esse número 4? Novamente, ele vai lá e é armazenado em outro lugar na memória, não no mesmo anterior. Em outro lugar na memória, só que esse outro lugar é o lugar reservado da variável largura. A próxima instrução faz o quê? Pega o conteúdo de largura, que no caso é 4, pega o conteúdo da variável altura, que no caso é 5, multiplica esses dois valores e o que faz com esse resultado? No caso 5 vezes 4, 20. Pega esse resultado e armazena na célula de memória que está sendo nomeada pela variável área. Tá? Então, ali no caso, a memória área está com o número 20, porque foi o resultado da multiplicação entre o conteúdo que está armazenado em altura e em largura. A próxima instrução é o quê? Escreva a string a área do retângulo E, então está lá no monitor, a área do retângulo E, e depois desse E, manda escrever o quê? Área, mas não a palavra área, manda escrever o conteúdo da variável área, ou seja, vai pegar o conteúdo lá na memória, reservado para a variável área, e armazenar na tela, né? Escrever na tela. Então é isso que acontece durante a execução de um algoritmo, e é isso que acontece também durante a execução de um programa. Okay? Para a nossa finalidade aqui, toda variável ela possui um nome, um tipo
e um determinado valor naquele momento, certo? Então a gente vai pegar e esmiuçar agora cada uma dessas definições aqui. Ok, toda variável ela tem um nome ou também a gente chama de identificador, tá? Essas regras que eu vou colocar aqui, elas vão servir não somente para variáveis, mas também para funções, para tipos, coisas que a gente for fazer mais para frente. Mas beleza. Toda linguagem de programação, ela define regras diferentes quanto aos nomes que você pode dar para as variáveis, tá? Mas a gente vai aqui se fixar na linguagem C. E quais são essas regras para um nome? Primeiro que todo nome não pode... Os caracteres permitidos para esses nomes são números, letras e o caractere sublinhado, né? O underline, certo? O primeiro caractere, ele deve ser uma letra ou um sublinhado, não pode começar com números, ok? A terceira regra é, não são permitidos espaços em branco e caracteres especiais, como arroba, cifrão, tá? Um operador de mais e etc. Tá? Então, somente aqueles caracteres que eu já mencionei. E a última regra é que é a seguinte, a linguagem C, em específico, ela diferencia letras minúsculas de letras maiúsculas. A gente chama essa propriedade de case sensitive. Tá? Então, por exemplo, esse aqui são exemplos de nomes que você pode dar para uma variável. E aqui são exemplos de nomes que você não pode dar para a variável. E do lado estão os motivos de por que essa variável não pode ter esse nome. Né? No caso de 5b é porque não pode começar com número. A segunda variável não pode ter o espaço em branco entre a letra E e os números 1, 2. Tá? E assim vai. Mas uma coisa que, para tomar nota, nas variáveis que são permitidas, ali, os nomes permitidos, é que, por exemplo, a gente tem ali duas variáveis nota, uma com as letras minúsculas e outra com letras maiúsculas. Tá? No caso da linguagem em C, a gente tem que a variável nota com letras minúsculas vai ser diferente da variável nota com letras maiúsculas. Tá? Se você pegar e declarar duas variáveis com esses nomes, o C vai interpretar como duas variáveis diferentes e não a mesma variável. Okay? Uma última regra, que é comum praticamente a todas as linguagens de programação, é que você não vai poder nomear variáveis ou qualquer outra coisa com um conjunto específico de palavras. A gente chama essas palavras de palavras reservadas. Tá? Então, por exemplo, na linguagem C, você não pode criar nenhuma variável que tenha algum desses nomes que está listado aqui embaixo. Tá? Então, você não pode ter uma variável nomeada como char, não pode ter uma variável nomeada como double, ou int, ou register. Tá? Então, todas essas palavras são palavras reservadas à linguagem C. Certo? Mas outras linguagens podem ter outras palavras reservadas e etc. Uma segunda coisa sobre variáveis é que toda variável possui o quê? Um tipo. Tá? O que é um tipo de uma variável? Né? É o conjunto de valores que aquela variável pode ter. Certo? E também as operações que você pode fazer sobre esses valores. Tá? Então, no caso, você tem aqui, normalmente esse aqui são um conjunto de tipos básicos mais comuns na maioria das linguagens de programação. Tá? Você tem o tipo inteiro, que guarda números inteiros. Você tem o tipo real, que tem tanto valor uma parte inteira quanto uma parte fracionária. Você tem o tipo lógico, que pode ter apenas dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Esse tipo também às vezes é chamado de booleano. Tá? Você tem também o tipo caractere, que guarda apenas um único caractere. E você tem o tipo cadeia de caracteres, em que você guarda uma sequência de caracteres. Normalmente essa sequência é delimitada por aspas duplas. Tá? E a gente costuma chamar essa cadeia de caracteres de string. A gente vai ter ainda mais para frente uma definição melhor de string, o que ela é, e etc. na linguagem C em específico. Ok, na linguagem C a gente tem 5 tipos básicos. O int, que serve para inteiros. O float, que serve para guardar números reais, mas com 6 casas decimais de precisão. O double, que é também para números reais, mas com mais precisão, com 10 casas decimais. O char, para caracteres. E esse void. Tá? Momentaneamente, não vou explicar o que é void, porque a gente vai ver mais para frente quando falar de funções e ponteiros, que são assuntos mais complexos. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai utilizar apenas os tipos int, float, double e char. Tá? Professor, e as strings, né? E as cadeias de caracteres? Tá? A gente vai ver mais para frente também que as cadeias de caracteres são representadas por char, mas por uma sequência de chars. Tá? E a gente vai ver esse tipo de estrutura mais para frente.
Certo? Antes de você usar uma variável, você precisa criar essa variável, tá? E normalmente a maioria das linguagens de programação, para você criar uma variável, você precisa declarar ela, dizendo o nome que a variável tem e o tipo dessa variável, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um conjunto de declarações de variáveis, tá? Na primeira linha, eu estou declarando uma variável chamada x e essa variável é do tipo inteiro. Na segunda linha, eu estou declarando 3 variáveis, as variáveis n1, n2 e a variável soma. Tá? Todas elas são do tipo float, ou seja, são números reais com 6 casas de decimais de aproximação. E a última é um caractere, uma variável nome. Tá? Na linguagem C, você pode declarar várias variáveis numa mesma linha, elas têm que ser separadas por vírgula, e todas as declarações têm que terminar com ponto e vírgula. Certo? E você, ao declarar uma variável, como eu já comentei, você está reservando um espaço de memória para armazenar valores desse tipo. Agora vamos ver alguns comandos que alteram os valores que as variáveis podem ter. Tá? O primeiro comando que a gente normalmente aprende é o comando de atribuição. O que esse comando faz? Ele altera o valor de uma variável com um determinado valor que você deseja. Pode ser um valor específico ou pode ser o resultado de uma expressão, que a gente vai ver mais para frente quando a gente fala de operadores. Tá? Então, por exemplo, quando a gente num algoritmo coloca esse tipo de comando, x setinha 0, né? O que isso significa? Que o espaço da memória reservada com o nome x vai ter armazenado o número 0 dali em diante. Tá certo? Então, esse é o operador de atribuição, é você pegar um valor e armazenar naquela célula de memória daquela variável que possui aquele nome. Tá, na linguagem C, o operador de atribuição é o símbolo de igual. Tá? E então aí nessas 3 linhas aí você tem uma variável x que está recebendo um número inteiro 0, uma variável y que está recebendo um número de ponto flutuante que é o 2.5 e na última a variável z que está recebendo um caractere m. Uma coisa que praticamente todo programa possui é a interação com o usuário, ou seja, o usuário poder entrar e receber conteúdo desse programa, tá? E normalmente a gente vai que nos nossos algoritmos e nossos programas iniciais, a nossa entrada padrão vai ser o teclado. Tá? Na linguagem C, o comando padrão de leitura é o comando scanf. Tá? Esse comando normalmente ele tem 2 campos. Do lado esquerdo você vai dizer o tipo do que você quer ler e no lado direito você vai dizer a variável que você está lendo, né? Ou seja, onde vai ser armazenado o conteúdo que o usuário digitar. Tá? Esses tipos você vai ter que definir usando essas porcentagens e um determinado símbolo. Porcentagem D indica que você quer ler um número inteiro, porcentagem F que indica que você quer ler um número real, porcentagem C indica que você quer ler um caractere e porcentagem S uma string. Tá? Note que é o seguinte, do lado direito eu tenho que colocar esse símbolo de i comercial na frente das variáveis. Então, tipo, eu quero ler a variável x, então eu tenho que botar o i comercial na frente do x. Na frente do y, a mesma coisa. Não significa que esse símbolo faz parte do nome da variável, porque lembre que não pode ter esse tipo de símbolo como o nome da variável, tá? Exceto para string. Na string não precisa. E vocês vão entender o seguinte. Por que tem esse i comercial na frente das variáveis, tá? É porque na hora de fazer uma leitura, você não quer o conteúdo de x que ele tem naquele momento. Você quer o quê? O espaço na memória em que você quer que guarde o conteúdo que você está lendo, tá? Então, no caso, essa instrução scanf está me dizendo o seguinte: o usuário vai digitar um número, vai apertar Enter, e eu quero que esse número seja armazenado no espaço de memória da variável x. Certo? É isso que a tradução dessa linha quer dizer. E a saída padrão que a gente vai utilizar é o monitor e é em formato de texto. Tá? Então, no caso, o comando padrão na linguagem C para escrita é o comando printf. Tá? O que a gente vai escrever na tela vai ser normalmente uma string, ou seja, uma determinada frase que a gente deseja, e os valores das variáveis. Tá? Então, no caso aqui, as mesmas regras que a gente tinha colocado para o scanf, quando a gente quiser escrever uma variável, vai se valer aqui também, ou seja, porcentagem D quando a gente quiser escrever inteiro, porcentagem F para real e etc. Tá? Então, no caso aqui da primeira linha de printf, eu estou escrevendo apenas o valor da variável e nada mais. Na segunda linha, eu estou escrevendo essa string sexo, 2 pontos, espaço em branco, e depois vai escrever o conteúdo de um caractere, que no caso é o conteúdo que está armazenado na variável sexo.
E assim vai, tá? Então você pode pegar e escrever várias variáveis de uma única vez, apenas separando elas por vírgula e etc. Tá? Agora a gente vai fazer aquele algoritmo inicial na linguagem C, programando realmente. Ok? Então agora vamos construir nosso algoritmo de calcular a área de um retângulo aqui na linguagem C, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, todo programa em C tem que ter uma função básica, uma função principal, que a gente chama de main, tá? Qual é a estrutura dessa função? A gente digita a palavra int, main, abre e fecha parêntese, abre e fecha chave, tá? Essas chaves indicam a delimitação da sua função, ou seja, o início e o final dela, tá certo? E aqui no final da sua função você coloca return 0. Mas só por que isso, né? A gente, quando for falar de funções, vai entender melhor por que esse return 0 e por que esse int aqui no início. Mas, por enquanto, saiba apenas que se o seu programa chegar a executar essa instrução, é porque ocorreu tudo bem com ele e é para o sistema operacional saber de que sua função terminou com sucesso. Ok? Bem, a gente precisa, segundo o algoritmo que a gente tinha visto, de 3 variáveis. Uma variável de largura, uma de altura e uma de área. Digamos que eu queira calcular apenas tudo com inteiros, tá? Então eu declaro as variáveis aqui em cima, então int largura, altura e área, tá? Lembrando sempre de terminar com ponto e vírgula. Ok, a próxima instrução que a gente tinha era de de escrever a largura, tá? Acontece o seguinte, para exibir e receber conteúdo, tá, você precisa habilitar, aqui na linguagem C, algumas bibliotecas com funções especiais. E no caso, para você fazer leituras e escritas, você precisa incluir essa biblioteca aqui, que é stdio.h. Tá? O que significa stdio.h? std é de standard, ou padrão. I de input, O de output, ou seja, entrada e saída padrão. Esse include aqui significa que você está incluindo uma biblioteca de funções, e no caso, essa biblioteca de funções são essas funções de entrada e saída aqui. Tá? Então, ao fazer esse include, agora você tem direito a utilizar uma série de funções que já tem implementadas. No caso, a gente vai utilizar as funções printf e as funções scanf. Certo? Então, agora para exibir o conteúdo na tela, eu vou botar aqui printf, que no caso é a função de escrita, e agora eu vou botar aqui escreva altura. Ponto e vírgula. Certo? Então, no caso aqui, essa instrução vai escrever a altura. Tá? Se eu quiser, eu já posso testar aqui se meu programa está realmente funcionando. Tá? O que você tem que lembrar é de salvar aqui o arquivo. E aqui no terminal, você tem que fazer o quê? Compilar esse arquivo. O que é compilar um arquivo, um programa? Tá? É você converter esse código aqui, que é um código em C, em código de máquina. Certo? E aí o compilador é um programa que faz isso, que ele transforma código fonte, que no caso é a linguagem, escrito na linguagem C, em código de máquina que vai ser interpretado pelo seu computador, são zeros e uns. Certo? No caso aqui, para compilar, eu vou utilizar o compilador GCC. Então, GCC, espaço, o nome do arquivo, no caso aqui, aula 2.c, menos O, aula 2. Por que esse menos O? É só porque é o seguinte, se você apenas digitar aula 2.c aqui com o GCC, você vai gerar um arquivo executável e o nome desse arquivo vai ser a.out. Eu não quero isso, eu quero que o nome do arquivo executável tenha um nome aula 2. Então você coloca menos O aqui. Tá? Mais detalhes de GCC ou perguntas desse tipo, mandem nos comentários aí, ou então manda por e-mail. Certo? Então aqui, compilei. Se não aparecer nenhuma mensagem, significa que deu tudo certo. Então agora para executar o programa eu digito ponto barra aqui e o nome do arquivo executado, aula 2. Então tá lá. Ele perceba que ele escreveu aqui na minha tela, escreva a altura e acabou o programa e agora a gente está esperando por mais instruções. Tá? Beleza, vamos continuar nosso algoritmo. Tá? O próximo passo agora é ler a altura. Então, scanf. Como é um tipo inteiro, a largura, então eu vou botar aqui
porcentagem D, certo? Eu quero que leia a largura, a altura na verdade, não é isso? Então no caso aqui eu coloco esse símbolo I comercial e depois a variável que eu criei, que no caso é a variável altura. Do mesmo jeito que eu fiz isso, agora eu faço para a largura. Então, printf, escreva largura. E faço a leitura. Então, scanf, porcentagem D, I comercial, largura. Tá, então essas 4 instruções que foram adicionadas aqui, essa está escrevendo na tela, escreva altura. Essa está lendo do usuário um número inteiro e armazenando em altura. Aqui eu estou escrevendo na tela, escreva largura. E aqui eu estou lendo do usuário que ele digitar como um número inteiro e inserindo na variável largura. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a área, tá certo? Então a área, que é aqui, recebe, ou seja, o comando de atribuição lá, né, que é o símbolo de igual, e eu tenho que calcular essa área. A área é a largura vezes a altura de um retângulo, certo? Então, largura, está aqui a variável, vezes, no caso do C, o operador de multiplicação é esse asterisco, tá? A gente vai ver sobre operadores na próxima aula, mas aqui já fica uma prévia. E aqui a próxima variável é a altura. E aí está. Então aqui no caso eu estou calculando. Certo, calculei a área, mas eu preciso exibir ela na tela. Porque se simplesmente eu ficar assim, o meu programa vai se encerrar e eu não vou saber o resultado. Tá? Então no caso eu digito aqui printf para escrever e digo a altura é porcentagem D. Tá? Então aqui, vírgula. E aqui eu digo qual é a variável que eu quero escrever. No caso, eu quero escrever a área. Aqui é a área, né? A área é... E fecha. Certo? Salvar. Compilar. Deu tudo certo. Executando. Então tá lá, meu programa escreveu a altura e agora está esperando que eu digite alguma coisa. Eu vou digitar aqui, no caso, o número, digamos, 4. E agora ele escreveu o texto, escreva a largura e está esperando que eu digite um outro número, no caso 6. E percebe que ele botou aqui o texto, a área é 24, que é exatamente a multiplicação de 4 por 6. Né? Percebe que ele pegou e grudou aqui no terminal, grudou o que ele escreveu, a resposta que ele escreveu e já aqui esse FUP aqui, que é no caso o texto inicial do meu terminal. Tá? Eu não gostei muito disso aqui, eu quero que ele pule para a próxima linha. O que você pode fazer? Existem alguns comandos especiais, alguns caracteres especiais, como é o caractere, por exemplo, do Enter. Quando você aperta Enter, qual é o comportamento normalmente? É de você pular a próxima linha, correto? Só que qual é o nome desse caractere? Tá? No caso aqui da linguagem C, esse caractere é o /n. Então esse caracterezinho aqui vai fazer com que pule para a próxima linha. Tá, então eu vou salvar aqui. Compilei. Executei. Então aqui de novo. 4, 6. E daí está a área é 24. E agora ele pulou para a próxima linha e encerrou o programa. Certo? A gente vai ter outras aulas práticas mais para frente, à medida que o conteúdo for sendo dado. Tá? Mas por enquanto esse aqui é o nosso... praticamente a implementação daquele algoritmo do início dessa nossa aula. Tá? Então, até a próxima.